A gente não falou para a Juliana, né? Mas vamos à oração. Quem faz a oração para a gente? Posso fazer, João? Faz, Malu. Deus Pai, que sois todo amor e bondade. Jesus, nosso mestre guia, que ilumina todos os nossos caminhos. Amigos da espiritualidade, que sempre nos envolve nos estudos, que nos direcionam pelo caminho do bem, que nos levam, Senhor, pelas mãos para o aprendizado dessa doutrina consoladora. Agradecidos estamos em poder compartilhar, Pai, esse estudo com todos aqueles que aqui vêm, seja encarnado ou desencarnado, e também com aqueles que acessam por meio da internet. Ilumina, Senhor, a todos nós, para que tudo aquilo que será estudado hoje, possamos, Senhor, compreender e praticar, porque é por isso que estamos aqui, para aprender e pôr em prática. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá, né? Marca 1 hora aí do livro Céu e Inferno. Ju, estava muito improdutivo o estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Não sei se você notou, né? A gente tentava coletar alguma coisa e estava muito difícil. Então a gente resolveu abandonar esse livro, porque ele não estava dando produção para nós, não estava sendo produtivo, ele não trata de assunto moral, né? E como está uma turma nova, apesar da gente estar dando aula há 20 anos, mais de 20 anos, a gente resolveu começar o livro Nosso Lar para as pessoas novas, né? Tá bom? Essa foi a discussão nossa. Para recomeçar desde o começo com uma turma nova, porque a turma antiga só restaram 3 pessoas, que são essas 3 aí, a Ana, a Malu e a Cida. Então a gente vai agora estudar 1 hora do livro O Céu e o Inferno. Estamos nos espíritos sofredores, certo? A gente teve a mensagem daquele espírito Georges a respeito das diversas vidas em sofrimento e dos interstícios entre as vidas de sofrimento dos espíritos sofredores, né? E agora a gente está na mensagem do espírito Novel. Novel. O espírito dirige-se ao médium que o conhecera em vida. Então vamos lá. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por laços materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. Então imagina, o desprendimento do espírito ao corpo ou a prisão do espírito ao corpo nada tem a ver com o perecimento do corpo, né? E o corpo já morreu, está ali em perecimento e pode ser que o espírito permaneça ligado àquele corpo que está apodrecendo. Imagina a rude angústia, como ele coloca aqui, ficar preso ao corpo por laços materiais. É que o espírito ainda tem, então, o perispírito ainda tem uma certa grosseria, uma certa similitude ao corpo físico, e vai sofrer lá o que o corpo sofrer, né? A vida que deixava aos 24 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Então ele ainda ficou preso ao corpo. E o falecimento dele com 24 anos de idade, olha só,
com os fluidos estão na máxima carga de energia, né? E lembra que, às vezes, como a gente estudou no livro Ação e Reação, se ele ainda tem muito vínculo ao corpo, pode ser que os espíritos superiores ainda não separem do corpo. Não tentem separá-lo do corpo, lembram? Não é o momento, tem que esperar alguns dias, tem que esperar algum tempo. Por isso, procurava o corpo. Estava espantado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Então, imagina o sofrimento dele, né? Um turbilhão de sombras, espantado, apavorado. Procurava o corpo e o corpo estava em estado de decomposição já. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas que havia cometido em todas as minhas encarnações me feriram subitamente. Imagina a dor, então, emocional dele, né? Imagina a dor emocional dele. Ficou com a consciência do seu estado. Estou falecido e estou vinculado ao corpo. E teve a revelação de todas as faltas. Imagina. Foi ferido subitamente, enquanto uma luz implacável iluminava os mais secretos recônditos, né? Os lugares ocultos da alma, que se sentia desnuda e logo tomada de acabrunhante vergonha. Então vejam como estava o estado dele aí, né? E sempre que era procurado por um espírito superior, um espírito queria ajudar, ele se sentia desnudo. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos novos objetos que me cercavam, mas que, no entanto, já os conhecia. Então ele voltou para uma região inferior, que era uma região que ele já esteve lá, que ele já conhecia, o umbral, como a gente sabe das obras de André Luiz, né? Voltou para lá, fugindo da luz. Fugindo da luz. Vejam que coisa, né? Interessando por objetos, mas que já eram objetos conhecidos dele. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade a que eu não podia aspirar, né? Não podia nem desejar, não podia aspirar essa felicidade, mas ele já observava. Vamos ver que o estado dele não é tão ruim, né? Formas sombrias e desoladas, ora mergulhadas em tedioso desespero, ora irônicas ou furiosas, deslizavam em torno de mim ou sobre a terra a que me chumbava. Então, o estado dele é um estado de sofrimento mesmo, né? Eu via os humanos se agitarem, cuja ignorância invejava a ignorância dos que estavam encarnados, né? Toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou antes, toda uma ordem de sensações reencontradas, invadiram-me simultaneamente. Então vejam que coisa, né? O mundo interior é que estava no pior prejuízo de todos. Como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor intensa que me devastava, franqueava as distâncias, franqueava os elementos, franqueava os objetos materiais, sem que as belezas naturais e tampouco os esplendores celestes pudessem acalmar um instante sequer a dor acerba da consciência, nem o pavor que me causava a revelação da eternidade. Um mortal é capaz de pressentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Então, ele não tinha nem arrependimento, né? E o sofrimento dele parece que vai durar, para ele, vai durar para sempre. Decorrido um tempo, cuja duração não posso apreciar, invejando os eleitos,
cujos esplendores entrevia, detestando os espíritos maus, que me perseguiam com as suas zombarias, desprezando os homens, cujas torpezas eu via, passei de um profundo abatimento a uma revolta insensata. Então, vejam, eles observavam os superiores, mas não podia gozar como ele. Estava ao lado dos maus, que zombravam dele, que estavam irônicos, furiosos ou desesperados. E ele via os homens e ele assim passou de um abatimento a uma revolta sem sentido. Finalmente me evocaste. Aí foi evocado pelo médium que era amigo dele, né, que o conhecera. O médium conhecia ele, né? Lembra lá do começo? O espírito dirige-se ao médium que o conhecera em vida. Finalmente me evocaste. E pela primeira vez, um sentimento suave e terno me acalmou. Ouvi os ensinos que te dão os teus guias. A verdade se me impôs e orei. Deus me ouviu e se revelou por sua clemência, como já se havia revelado por mim, a mim por sua justiça. Novel. Então vejam a importância de nós orarmos uns pelos outros, né? De nós nos preocuparmos uns com os outros, de fazermos orações uns pelos outros, porque foi dessa forma que ele sentiu uma suavidade, foi dessa forma que ele sentiu uma calma, né? Que ele foi capaz de ouvir os ensinos dos guias espirituais e chegou a orar. E chegou a fazer uma oração. Vejam que coisa. Então, a importância da gente orar um pelos outros, de nós nos ajudarmos, é muito significativa, muito importante. Beleza, gente? Alguém quer falar alguma coisa desse espírito novel? Só espera não estar nessa mesma condição. Eu tenho uma pergunta, João. Sim, pois não. Como ele morreu aos 24 anos, é que eu estou sem o livro, não gosto de ficar sem o livro. Eu entendi que ele já veio dessa região em que ele se encontra, certo? Ele já veio de uma região ruim, né? Você fala, Isso. faleceu, Aí, foi para uma região ruim. Sim. Aí aos 24 anos, quer dizer, nessa própria encarnação, até os 24 anos, ele não teve uma oportunidade, talvez, de se reerguer, né? Pelo pouco tempo de vida. Pelo pouco tempo de vida, sim. Isso, e por isso ele retornou lá, né? Mas a minha curiosidade é, né, ele ver os espíritos superiores, né? Que engraçado isso. Sim. Porque alguém deveria estar orando por ele. Sim. Como fez esse médium, né? É. Ele também deve ter sido trazido para perto do médium pelos espíritos superiores, que frequentavam a Sociedade Espírita de Paris. Mas se ele estava vendo parte dos espíritos evoluídos, não todos, é porque ele tinha condição de progredir. É que ele ainda não está sabendo nessa comunicação dessa possibilidade de progresso dele, né? Tanto é que depois ele orou, depois ele se acalmou, mas se ele já conseguia ver os superiores, é porque ele está em condição de ter um certo progresso, porque tem aqueles que não veem, né? Não, é verdade, né? Eu acredito que é porque, pela idade mesmo, né? Ficou meio desnorteado, talvez, né? Pela pouca idade. Muito novo, né? Muito novo. É o caso igual do Dr. Cardon, né, João? Que ele viu, sim, mas ele tinha que ficar aqui embaixo para evoluir, para poder chegar lá, mas ele sabia que... Para poder chegar lá. É uma meta. Serve de meta, então, essa visão desses superiores. E não são tantos assim, né, que ele está vendo, com certeza. Esses querem se revelar para ele, né? Como quem diz assim, olha, você pode melhorar, você pode chegar, não sei se é aqui onde nós estamos, mas pode chegar perto de onde estamos, ou onde nós estamos. Então, serve de uma meta para ele progredir, né? Porque a gente também progride no plano espiritual. A Malu está narrando de um caso de um médico que teve uma visão no leito de morte, mas ele não foi para aquele belo local. Ele tinha que progredir, lutar, lutar e lutar por anos para conseguir posteriormente chegar
num bom lugar, né? Num bom local. Então, serve de meta, Ana. Então, vamos lá. Augusto Mitchell, né? Em Havre, a comunicação desse foi em Havre, em março de 1863. Aí, Ana, como você falou, a juventude, né? Era um rapaz rico, boêmio, então, né? Morreu com 24 anos aquele anterior. Esse aqui é um rapaz, é rico, é boêmio. Agora a gente lembra também daquele espírito feliz que ele morreu com 20 anos de idade. Ele era estivador de cais, lembram? Mas ele não ficava frequentando os prostíbulos, ele não ficava frequentando os bares, ele ficava cuidando da mãe. Era um bom rapaz. Ficava cuidando da mãe, todo o tempo que ele tinha e os recursos que ele tinha era para auxiliar a mãe. Ele era um missionário, né? Um missionário assim no sentido de uma tarefa de cuidar da mãe e também mostrar às pessoas que os espíritos nobres também podem resistir às tentações dos locais onde eles residem. Lembram? Uhum. Mas isso é exceção, né? Porque esses dois aqui, com 24 anos, e outro rapaz, o segundo rapaz aqui é um boêmio, ó, né? Rico, gozando larga e exclusivamente a vida material. Apesar de inteligente, era inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal. Então, vê, ele não era mal, mas ele era boêmio, era rico e queria gozar a vida exclusivamente isso, gozar a vida material. Né? Antes bom que mal, era estimado por seus companheiros de folias. E ainda estimulado pelos outros, né? No caminho errado. Sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, nem também não praticou o mal, mas também não praticou o mal. Faleceu em consequência de uma queda de carruagem em que passeava. E ainda morreu de acidente, né? Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. Então, olha aí, novamente o médium, né? Então, o pessoal estava ligado que tinha que ajudar, né? Que tinha que orar por essas aí, evocavam para que ele pudesse falar dos seus sofrimentos, fazer as suas confissões, e assim que pudesse progredir. Então, deu uma comunicação em 8 de março de 63, outra 18 de março, outra 6 de abril, 11 de maio e 8 de junho, né? E 8 de junho. Então, vamos lá. 8 de março de 1863. Mal acabo de desprender-me do corpo, de modo que dificilmente vos posso falar. Eu não estava em condição de falar. Acabou de se desprender do corpo e ainda, naturalmente, não deve ser uma separação total, né? É só o grosso, assim. Se desligou do corpo, mas ainda muito vinculado por fluidos ao corpo. A queda terrível que me ocasionou a morte perturbou profundamente o meu espírito. Então, ele está bem perturbado, a ponto de ele não conseguir falar, né? Dificilmente vou conseguir falar, apesar de você ter me evocado. Inquieta-me a incerteza cruel sobre o meu futuro. E aí, qual é o meu futuro? Não vou para alguma colônia? Não, não vou para colônia nenhuma. Onde que eu fico? Fica perto do corpo. Fica próximo do corpo, talvez no cemitério, né? O doloroso sofrimento que meu corpo experimentou não significa nada, significa se comparado à perturbação em que me encontro.
Então, ele está num estado emocional pior do que quando sofreu o abalo do corpo. O abalo do corpo não foi nada. Agora ele se sente lá enterrado, roído pelos vermes, vinculado ao corpo, no cemitério. É uma perturbação muito pior. Orai para que Deus me perdoe. Ó, quanta dor, misericórdia, meu Deus, a Deus. Então vejam o sofrimento dele muito, muito significativo. E ele era inteligente, não fez maldade, né? Era antes bom do que mal, mas ele queria gozar a vida, só isso, a vida material, né? Não fez o bem, mas também não praticou o mal. Mas também ele acabou. Apareceu uma mensagem aqui na minha frente. Mas ele também acabou de falecer, né? Materialista acabou de falecer. 18 de março. Já estive convosco, mas apenas pude falar com muita dificuldade. Mesmo agora, mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces, para que a bondade de Deus me tire da perturbação em que me encontro. Vejam aí a função do médium, né? Vejam aí a função do médium. Só posso pedir para você. Os outros, que eram os meus companheiros, eles não sabem orar, não sabem. Eram materialistas como eu, né? Por que sofrer ainda quando o corpo não sofre mais? É uma pergunta que ele faz, né? O sofrimento é da alma, né? O corpo é uma matéria. O sofrimento é da alma. Por que esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, orai para que Deus me conceda repouso. Que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Veja que coisa, passou 10 dias, do 8 de março, da primeira comunicação, a 18 de março. Ele não disse quando ele morreu, mas ele está mais de 10 dias ligado ao corpo. Mais de 10 dias ligado ao corpo. Qual é o estado de decomposição do corpo depois de 10 dias? Ele está sofrendo tudo isso. Está sofrendo tudo isso. Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde me encontro. Meu corpo está lá. Meu corpo lá está. E porque também lá permaneço. E por que lá também permaneço sempre? Ora, está ligado ao corpo. Não pode se afastar muito do corpo. Esses laços, eles são vigorosos, eles são fortes, né? Não dá para se afastar muito. Lembram do livro Obreiros da Vida Eterna? Aquelas pessoas sentadas em cima do túmulo. Ela queria cortar, uma mulher queria cortar aqueles laços de forma que ela pudesse voltar para casa. Só que se ela voltasse para casa, ela ia atrapalhar a família inteira com os pensamentos dela. Lembram? Uhum. Então, o laço era para não atrapalhar a família. Ela não podia voltar para casa. Como que esse conhecimento... Eu não tinha esse conhecimento. Eu assim, estou começando agora e agora eu entendo melhor. Porque, por exemplo, para mim, ficaria preso ao corpo especificamente quem tivesse sido mal, né? Quem tivesse agido mal, enfim, ou quem tivesse feito mal a alguém. E eu não tinha essa noção de que o materialismo ele poderia fazer isso. E eu sempre pensei que o que foi das pessoas que foram cremadas, né? Quão sofrimento às vezes maior foi, porque Sim. Estava ali, né? Então, para você ver como que o estudo é importante. Hoje eu já penso diferente, já me aclarou muitas coisas, né? Esse estudo que a gente está fazendo. Foi muito importante aí, ó. Eu não sabia disso. E a importância com os nossos filhos, né? Porque ainda mais jovem que quer fugir de aula, quer fugir do que a gente tem para esclarecer, né? Eu pego no pé do meu aqui, e começou o estudo do Evangelho, já não quer ir, não, você vai, precisa saber.
Porque a gente sabe o dia de amanhã? Não sabe. Igual aí, ó, 2 jovens que estão dando depoimento, né? Quer dizer, depoimento sim. não, que está aí no livro, né? Sim. E talvez até pela minha filha, que é bem mais velha, eu fico às vezes preocupada. Eu falei, você tem que saber que existe isso, quer dizer, está no centro desde pequena. Mas será que realmente lá na hora vai conseguir se desvencilhar do corpo? Sim. Né? Porque cultua, né? De uma forma ou de outra, acaba cultuando o corpo. Acho que é mais importante. É bem interessante essa fala aí desse espírito, hein? Sim, é verdade, né? Porque o pessoal tem o conhecimento do espiritismo, mas talvez muito superficial, né? Exatamente. Não tem o conhecimento mais profundo a respeito de que, como disse aí a Juliana, e você complementou, Ana, de que o materialismo não é só assim, eu não sou uma pessoa mata, pronto, tá tudo bem. Não é. Eu não sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa boa, então tá tudo bem. Não é assim, não é bem assim, né? Então vamos lá. Ainda estou ligado ao corpo, apenas com dificuldade posso ver onde me encontro. Meu corpo lá está, e porque também lá permaneço sempre. Então ele não sai do corpo, não sai de perto do corpo. Ele vem para essas reuniões aqui porque o médium evoca e os espíritos fazem um esforço para trazê-lo, né? Vinde orar sobre ele, para que eu me livre dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. E ele quer se libertar desse vínculo com o corpo. E para isso ele pede para que o médium vá lá no cemitério e faça uma oração perto do corpo, né? A gente lembra... Sim, pois não, Malu. Não, João, só para avisar para a Maria Ivone que a gente está lendo O Céu e o Inferno, estamos no espírito Auguste Mitchell, estamos terminando ali a 18 de março, né, a comunicação que ele deu. Sim. E o Maria Ivone, é esse aí, estamos no Céu e Inferno. Acho que ela viu. Vinde orar sobre ele para que eu me livre dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão juntos de vós e por eles posso vos falar. Orai por mim. Então a gente vê que também pode ser que ele não esteja liberto do corpo. No livro Obreiros da Vida Eterna vai falar daquela mulher que ela não estava livre do corpo para que ela não atrapalhasse a família. Mas o caso dele aqui é que ele foi muito materialista, muito boêmio, só queria curtir a vida. Então os laços são semelhantes. As qualidades fluídicas do perispírito são semelhantes à do corpo físico. Então ele permanece ali ligado. Mas quem sabe, se ele está ligado, vai para onde? Se ele está desligado, vai para onde? Vai para casa? Vai atrapalhar a mãe? Vai atrapalhar o pai? Vai atrapalhar. Então, tem dupla finalidade isso aí, né? Mas vai chegar uma hora em que ele vai poder se libertar, porque ele já está frequentando aqui essa sociedade de Avre, né? Então, 6 de abril. A gente tem que acabar mais ou menos o quê? 14h10, né? Isso. 6 de abril. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar ao Todo-Poderoso que me acalme os sofrimentos. Sofro, como sofro. Ide a esse lugar e dirigir ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. Então ele faz força, sai de lá, vem nessa sociedade de árvore e volta para o cemitério. Volta incessantemente ao lugar em que está o corpo. Volta incessantemente ao lugar em que está o corpo. Aí ele pede para o médium ir lá orar para ver se quebra esses grilhões, né? O médium... E esse estudo, João, também faz a gente refletir sobre como que funciona o cemitério, né?
Eu particularmente também não tinha essa noção de que haveria tudo isso, né? E é mais comum do que a gente pensa, o respeito que a gente tem que ter ao estar lá, né? Sim, o respeito que tem que ter ao estar lá. Tem uma equipe de trabalhadores espirituais que trabalha nos cemitérios, né? Buscando evitar que alguns espíritos caiam em regiões inferiores, caiam na região do umbral, das trevas, do abismo. Eles estão lá trabalhando, ajudando os que estão presos ao corpo nesses locais. E fora do cemitério tem uma gama de espíritos inferiores desejosos de, quando falecer alguém, se ele não teve uma proteção, não levou uma vida boa, eles querem sugar os últimos fluidos físicos que está no corpo. Isso também é do livro Obreiros da Vida Eterna. Então, vamos lá. 6 de abril. Ah, não, isso a gente já leu. O médium não deu importância ao pedido que lhe fazia o espírito para orar sobre o túmulo em que se achava o seu corpo. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu a seguinte comunicação. Então, ele demorou um pouco para ir, né? Talvez tenha ido no próprio 11 de maio, porque lá mesmo recebeu a seguinte comunicação, então ele demorou mais de um mês para ir do 6 de abril até 11 de maio. Aqui vos esperava, aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu envoltório, a fim de implorar a Deus, ao Deus de misericórdia, a bondade de acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais, eu vou-lo suplico. Então, ele está suplicando ao médium. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ter sido. Vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Então, ele já está fazendo uma confissão, né? Ele já está fazendo uma confissão e pode ser aumentar o alívio por causa disso. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os gozos da alma e a própria alma. Será que a misericórdia de Deus descerá até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda sinto. Agradeço-vos por terdes vindo aqui orar por mim. Aí passou quase um mês de novo, né? Passou quase um mês de novo. Posso falar e agradeço a Deus. Lembra lá atrás as duas outras comunicações? Na primeira ele falou, mal acabo de desprender-me do corpo, de modo que dificilmente vos posso falar. Já estive convosco, mas apenas pude falar com muita dificuldade. Mesmo agora, mal me posso comunicar convosco. E agora ele diz, posso falar. E agradeço a Deus. A situação dele melhorou muito depois que se foi orar no cemitério por ele, né? Posso falar e agradeço a Deus que me permitiu fazer, que permitiu que ele falasse. Compreendi minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Está melhor, né? Já pode falar, agradece a Deus, tem a compreensão das faltas e espera o perdão de Deus. Trilhai sempre o caminho da vida de acordo com a crença que vos anima, porque ela vos reserva no futuro um repouso que ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até logo. Está bem melhor, né? Está bem melhor. E ainda dá um conselho, continua nessa sua religião, a religião espírita, que ela vai te dar um que eu não consegui receber aqui desse lado. Então, vamos lá. Tem uma nota aqui de rodapé. A insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é
uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que o prendiam ao corpo, e quão longo e difícil era o desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Então, eram laços vigorosos, não eram laços assim, né? Lembra que ele incessantemente voltava ao corpo. Então, ele queria que fosse orar para que a oração tivesse um efeito de desprendimento físico dele, desprendimento físico do corpo. Por isso que ele queria que fosse orar, não, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que o prendiam ao corpo, e quão longo e difícil era o desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Então, o espírito também está muito material. Os fluidos são muito materiais ainda no espírito. Compreende-se que, mais próxima do corpo, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa, no sentido de auxiliar o desprendimento. Pudesse aquela oração ter um efeito mais material sobre a ligação com o corpo. O costume, aí ele faz uma pergunta, o costume quase universal de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente desse tal efeito? De um tal efeito? De um efeito de que a prece pudesse exercer uma ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento? Percebe? Pela capacidade dele estar ali, João, será que é por isso? Tipo assim, eu só vou melhorar se você for lá. Pela ideia do que está ali no cemitério, será? Entendeu minha pergunta? Eu acho que eu entendi. O espírito está preso ao corpo ao ponto de quase 100% do tempo ele está do lado do corpo, certo? Isso. Está tão materializado que eu só vou conseguir me desprender se realmente você for lá, como Santo Tomé, né? Sim, sim. E aí o que acontece? É isso que Kardec está colocando. Que realmente, se o médium fosse lá como ele foi, a oração feita no cemitério, de frente lá do corpo, teve uma ação de facilitar o desprendimento do espírito ao corpo. Teve uma ação de agir nos laços fluídicos mais fortemente do que se ele tivesse feito uma prece à distância. Uhum. Entendeu? E aí Kardec até faz uma pergunta, então. O costume quase universal de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição sem consciência, uma intuição sem raciocínio, de que a prece pode ter uma ação de desprendimento do corpo? É uma pergunta que ele faz. Nesse caso, a eficácia da prece teria ao mesmo tempo um resultado moral, melhorar moralmente o espírito, né? Melhorar os seus sentimentos, melhorar o seu raciocínio, e também o efeito material, o desfeito do desprendimento. Essa questão dos fluidos físicos não é uma questão assim, digamos assim, como quem diz, poderia ter feito oração à distância e poderia estar melhor. Não. Ele orando no cemitério, o médium, teve um efeito de desprender mais realmente o corpo físico de lá. Lembra do livro Os Mensageiros? O André Luiz, quando ele chega na região do umbral, ele começa a volitar com dificuldade. Ele está desencarnado, ele é de nosso lar, mas ele não consegue volitar tão bem quanto o... Não lembro o nome do espírito que é o guia dele no livro Os Mensageiros. Mas o espírito que está ao lado dele, o instrutor dele, está super bem. E ele está lá, cansando, pesando, de voar na região umbralina. Aí o instrutor diz assim, vamos caminhar daqui para frente. Vamos caminhar porque eles estavam tendo dificuldade, ele e Vicente, né, de volitarem na região do umbral.
E chegou lá na frente do Campos de Paz, tinha uma enorme resistência, né? Um muro gigantesco, muito espesso, além de outras coisas para defender aquele castelo. E aí o que aconteceu? Ele pediu para que a porta fosse aberta. O instrutor pediu para que a porta fosse aberta. Aí o André Luiz diz assim: eu acho que ele passaria pela parede, mas a gente não ia passar. Compreende? Teve que abrir a porta para ele, porque ele não ia ter força para vencer aquela resistência física toda daquele muro gigantesco, muro espesso. Mas o instrutor conseguiria. Ele falou isso. Pela evolução. Pela evolução. Pela evolução. Então, essa parte mais... É igual ao trabalho mediúnico, que vem os espíritos dão comunicação até os mais... o que são muito terra-terra, né? Os mais inferiores, que vêm pegar essa parte anímica nossa, essa parte da carne, né? Sim. Sim. E os mais evoluídos vêm deixar, né? Vêm deixar fluidos espirituais. Graças a né? Deus. É isso aí. Então, vamos lá. Exprobrações de um boêmio. Né? Mensagem de 30 de julho. Será que é o mesmo? Não sei, né? Pode não ser o mesmo. Acho que não é. Ele mudou o título, né? Presentemente sou menos feliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me prendia ao corpo. Sou menos infeliz, né? Ou será que é o mesmo? De repente é o mesmo, né? Acho que não, João, porque esse daqui é em Bordeaux, em 62. Em Bordeaux. O outro foi em Havre, em 63. É outro. É verdade. É outro. Mas serviu, encaixou certinho aqui nessa, porque ele está falando de desprendimento ao corpo, né? Presentemente sou menos infeliz. Estou melhor, visto não mais sentir a pesada cadeia que me prendia ao corpo. Então, ele esteve preso também ao corpo, né? Estou livre, enfim, mas ainda não expiei, e é preciso que repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Então, vejam, né? Então, vai ter que reencarnar. Tem que reparar, tem que reencarnar. Ou tem que começar a trabalhar no bem do lado de lá, porque senão o sofrimento fica prolongado. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do meu arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Mas ele já tem a noção de que é preciso reparar, que é preciso expiar, reparar o tempo perdido para não prolongar a dor. Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. Eles estão sempre pedindo orações, e as orações trazem calma para eles, né? A mãe na dificuldade. Homens, meus irmãos, como vivi só para mim, agora expio e sofro. Agora expio e sofro. Que Deus vos conceda a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui no caminho largo do Senhor e orai por mim, pois abusei dos bens que Deus empresta às criaturas, empresta às suas criaturas. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. Então, sacrificar a inteligência e os bons sentimentos em função de instintos brutos, né? Viver na boemia, viver no materialismo, viver no sensualismo, na palavra dele, se assemelha ao animal que maltrata a si próprio. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário,
habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. Então, a alimentação tem que ser para a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os naturais, devem ser regidos pela mais pura razão, sem o que se materializa. Se você não fizer isso, se materializa em vez de se depurar. Em vez de causar a quinta essência do perispírito, torna ele denso, né? As paixões humanas são estreitos grilhões em que se enroscam na carne e assim não lhes deis abrigo. As paixões são grilhões, né, que nos prendem. Não podemos dar a elas abrigo. Vivei, mas não agi como os boêmios, pois não sabeis o seu preço quando regressais à pátria verdadeira. As paixões terrenas vos despojam antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes nus, completamente nus, ante o Senhor. Quer dizer, sem ter feito nada de bom, sem ter produzido nada de bem para si próprio, o perispírito não está luminoso, não está quintessenciado, está muito grosseiro. E você fica relembrando, né, você carrega esses pensamentos consigo. Então, as paixões terrenas, elas vão como um fluido em volta do perispírito. E você fica vendo as cenas daquilo que você viveu como um boêmio, no caso dele aqui. Revivendo as cenas das paixões. Horrível. Cobri-vos de boas obras, elas vos ajudarão a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, as boas obras, né? Elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que ninguém pode remover. E se você levar uma vida na caridade, na prática do bem, você vai estar envolto com esses fluidos. Porque o que a gente vai levar daqui são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, não é isso? É. Então, se a gente está sempre fazendo boas obras, praticando bem, esses são fluidos que ficam conosco. São fluidos mais rarefeitos. Agora, imagina levar as cenas das paixões, o tempo inteiro ficar vendo as cenas das paixões, que horrível que é. É o que eles levaram. Instruções do guia do médium. Este espírito está no bom caminho, porque, além do arrependimento, expõe conselhos tendentes a evitar os perigos da estrada por ele trilhada. Então, ele está dando conselhos mais para ele mesmo, né? Para evitar os perigos da estrada que trilhou. Porque ele também pode continuar a levar a vida de boêmio, certo? Ele está desencarnado, mas ele pode continuar frequentando os bares, continuar frequentando os prostíbulos, né? Pode. Mas agora não. Ele está no bom caminho e ele sabe do perigo agora que ele está, dos desejos, das paixões que ele tem que vencer dentro dele mesmo. Reconhecer os erros já é um mérito e um passo efetivo para o bem. Reconhecer os erros já é um mérito e é um passo efetivo para o bem. É por isso que a sua situação, embora não seja feliz, tampouco é de um espírito sofredor. Então, esse daqui está melhor realmente que o outro anterior, né? Está mais de um ano desencarnado do que o anterior, né?
mas também esteve preso ao corpo. E talvez a comunicação dele, se fosse trazida no momento em que ele desencarnou, fosse igual à do outro. Mas se passou um ano, ele está muito melhor. Kardec colocou aqui na sequência para dizer, olha, esse outro pode chegar no estado desse aqui. Está arrependido. Resta-lhe, contudo, a reparação, que ele levará a efeito em outra existência de provações. Então, vai ter que reencarnar. Então, vejam, desencarnou tem pouco tempo e já vai ter que reencarnar para reparar. Mas, às vezes, não dá vontade dele fazer a mesma coisa que ele fazia? Não é? Vai levar a mesma vida? Tem que levar esses bons pensamentos, esses bons sentimentos para a reencarnação, mas a reencarnação apaga. E talvez ele repita os erros. Tomara que não, né? Mas a gente tem que ter força para não repetir os erros. Mas vai passar de novo pela fase da juventude, a cegueira, fase da cegueira total, né? Que seja curta e ele possa se recuperar. Alguém ia falar alguma coisa? Não. Então vamos lá. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a situação desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? É uma pergunta de uma maneira geral, né, para os homens de vida sensual. Sabeis qual é a situação deles? Que eles não deram às suas almas outras atividades senão essa, dos prazeres, novos prazeres, invenção de novos prazeres. Sabeis qual é a situação dele? Não, não sabemos, mas ele vai explicar. A influência da matéria os segue além do túmulo. É aquilo que nós falamos. Eles continuam com esses pensamentos de boemia. Eles continuam com esses pensamentos do sensualismo. Eles continuam com esses pensamentos do materialismo. A influência da matéria os segue além do túmulo. Eles querem ainda beber, querem ainda levar uma vida sensual, querem ainda fumar, querem ainda curtir a vida. E muitos fazem isso do outro lado. Vão para os bares, vão para os prostíbulos, né? E a grande maioria, né, João? Infelizmente. A grande maioria, infelizmente, a grande maioria. A influência da matéria os segue além do túmulo, sem que a morte lhes ponha termo, lhe ponha fim aos apetites que, à sua vista, tão limitada quanto na terra, procura em vão os meios de o saciar. É o que a Ana falou. Então tá aí, ó. Eles estão com os mesmos apetites, procurando os meios de saciar esses apetites. A influência da matéria segue além do túmulo. E é a maioria. Esse está bem melhor do que a maioria. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem direção, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais do que um deserto sem limites. Então, você ia à igreja? Não. Você vai se lembrar de ir à igreja? Não, não vai se lembrar. Você ia num centro espírita? Não conheço as casas espíritas. Então, você vai pensar em ir numa casa espírita? Não, você nunca pensou nisso, percebe? Então, o que você ia? Eu ia nos bares, vai continuar indo nos bares. Quais são os seus desejos? Meus desejos são esses, continua com os mesmos desejos. E ainda tem um agravante, eu acho. Alguém ia falar alguma coisa? Eu acho que tem um agravante nisso tudo. Porque tem gente que frequenta igreja, tem gente que frequenta templo, tem gente que frequenta casa espírita, mas é como se aquilo fosse apenas uma bengala para dizer eu fui. Que saem de lá e continuam as mesmas pessoas, com os mesmos vícios, né? Um desencargo de consciência, né? É como se... É que realmente não há mudança verdadeira entre essas criaturas, que nem a gente está aqui estudando, tirando um tempo,
Mas a gente tem que pegar todas essas informações, colocar dentro de nós e praticá-las, né? A verdadeira transformação que tem que acontecer, porque eu posso frequentar o centro espírita de domingo a domingo, mas se eu continuo a mesma pessoa, Sim. Não vai adiantar nada, entende? É isso que eu penso. Está cortando sua voz, Ana. Ou é o meu? É isso que eu penso, né? Eu acho até, Ana, que é como que para aplacar a consciência, né? Vai no centro espírita, eu já fui lá e tudo, né? Então, aplacou a consciência dele com relação às faltas que vêm sendo cometidas diariamente, porque é claro que a gente ainda não estamos num patamar, a gente pratica muitos erros, mas a gente reconhece, tá? Às vezes eu estou dirigindo, aí xingo alguém, qualquer coisa, eu digo, meu Deus, como que eu posso? Às vezes estou ouvindo até uma live ali do dia espírita, aí eu xingo alguém que me ultrapassou, qualquer coisa, aí eu digo assim, meu Deus, como é que pode? Eu estou aqui ouvindo a espiritualidade, no entanto, estou cometendo os erros que eu digo que eu não vou cometer, e estou fazendo... Não é que reconhece o verdadeiro... Deveria ser, reconhece-se o verdadeiro cristão, né? Pela sua transformação. E pela sua vontade, né? Pela sua aplicação em relação ao que você conhece, independente se você é católico, evangélico, qualquer outra religião. Né? Exatamente. É isso mesmo. Sim. Verdade. Bem colocado, Ana. E agora esse daqui ainda é pior do que esses aí, né? Esse daqui é pior, porque ele está na influência da matéria. Mas olha que tem uma gradação em tudo, porque esse já está no bom caminho, ele já não quer ir mais para os bares, ele está fugindo, mas tem o desejo. Mas já não está querendo cumprir esses desejos materialistas, essa influência material. Está na luta, né? A nulidade das suas ocupações intelectuais durante a vida corpórea acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. Então, você frequentou alguma reunião mediúnica? Você se dedicou à prática do bem? Você praticou a caridade? Estudou a respeito da religião? Estudou a respeito do espiritismo? Não. Ora, então você está um pouco nulo, porque você não teve um trabalho disso durante a vida, então você também não tem esse trabalho agora durante a vida espiritual, porque a morte não foi nada demais. Não teve uma transformação interna, como colocou a Ana aí, né? Não podendo mais saciar o corpo, nada restará para satisfazer ao espírito. Daí, um tédio mortal, cujo fim não prevêem e ao qual prefeririam o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. É preciso, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Beleza, gente? Beleza. Então, vamos parar aí, né? E a gente continua daí na próxima aula. Então, a gente vai ter que fazer uma certa propaganda a respeito do nosso lar, né? A gente conversa depois disso. Isso. Fazer uma artezinha e botar lá no nosso grupo, João. Sim. Mas o nosso lar já começa hoje? Não, a gente vai ter que dar um tempo de propaganda, né? Eu acho, né, que até para o pessoal poder... Até virem outros também, né, João? Tem que dar um prazo maior de chamar a atenção, né?
A Cida e a Juliana e a Ana estão todas as imagens pretas. Eu não sei, a minha internet está ruim, eu acho. É a sua internet, Vocês que tem hora estão que me você ouvindo fica aí, gente? congelado. Aí tem horas que a tua voz corta-se um pouquinho. Está nos ouvindo? Já vi aqui. Tô ouvindo. Então, quem faz a oração, gente? Posso fazer, João? Mestre Ana. Jesus, farol de nossas vidas, queremos agradecer por estes estudos, por esta oportunidade, agradecer ao João que prepara essas aulas, que Jesus o envolva sempre, fortalecendo os seus pensamentos, o seu caminhar, a sua vida e a dos seus, envolvendo as nossas irmãs aqui presentes, as suas famílias, por todos aqueles que ouvirão essa live, que sejam enovelados pela luz do Mestre Jesus. Agradecer a Deus a oportunidade da vida, desta encarnação, que possamos realmente reter essas informações que tocam fundo a nossa alma e prosseguir a nossa jornada evolutiva, não esmorecendo, sendo firmes, confiantes, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os tropeços, que nós possamos levantar e continuar, unidos com a tua luz, Senhor, com a tua paz e com a esperança que o Senhor sempre nos oferta. Que a tua paz seja em nós hoje e sempre. Obrigada por tudo e que assim seja. Então tá, gente. Um abraço para vocês. Obrigada. Um abraço, pessoal. Abraço. Fiquem com Deus. Valeu, Fiquem bem. gente. Tchau.